Aqui na TV, o seu Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre o primeiro trabalho de plano de um cavalo recém-chegado aqui na UC e também recém-saído da doma. Acompanha aí. Então eu estou aqui montado no Thor. O Thor é um cavalo da raça manga larga. Não é manga larga marchador, é manga larga. Um cavalo que vem de uma fazenda que eu já trabalho há alguns anos e que nos envia cavalos para serem trabalhados na equitação de trabalho. Então eles fazem a doma toda na fazenda. Para quem já viu aí, eu já montei o TED aqui, já montei outros cavalos. Quem é Clube UC conhece já o TED, por exemplo. E o Thor chegou no final do ano passado e a gente começou a fazer um trabalho de musculação, um trabalho todo de chão, meio que em continuidade à doma. Os potros que chegam da doma, às vezes não estão com o músculo pronto, às vezes não estão no score corporal que a gente sabe que pode chegar ainda, é tudo normal. Também já falei que nessa fazenda a doma é muito bem feita, muito bem feita. Eu gosto muito de receber cavalos deles, porque sei que tem cavalo lá sendo bem domado. E aí a gente fica aí um tempinho com ele fazendo trabalho de chão, se habituando, conhecendo tudo que a gente tem aqui, né? Veio o Thor, veio mais um chamado Ural. E após esses 45 dias, às vezes um pouquinho mais, a gente começa o trabalho montado. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a gente não pega os potros que chegam e já sai montando. A gente analisa cavalo a cavalo, caso a caso, para entender como é que é esse cavalo, como é que é o outro cavalo, como é que é o outro cavalo. Vocês vão me ver também em alguns vídeos aqui com um puro sangue lusitano chamado Kenai, que também passou pelo mesmo processo que o Thor. A gente dá um tempo e nesse tempo vai trabalhando o chão, musculatura, lateralidade, tudo do chão. Quando chega o momento deles virem para mim, a sela, quando chega o momento deles virem para mim, é quando eu começo a trabalhar os primeiros movimentos que a gente chama de trabalho de plano. Trabalho de plano é um termo muito usado no mundo do cavalo de salto, que é o trabalho sem saltar, sem nada de manobra para a prova, para o fim dele, que é a prova de equitação de trabalho. É a preparação do cavalo para você criar a condição de tirar as manobras que a prova te exige, tá? Então, eu vou tentar detalhar para vocês bem o passo a passo da rotina e da vida dele, para vocês entenderem a importância de você fazer um cavalo com calma, sem pressão de tempo, sem pressa, e que geram os cavalos que vocês já sabem que saem daqui da Universidade do Cavalo. Quer dizer, mansos, fáceis de montar, leves de boca, sem reação, cavalos para amadores, para os proprietários se divertirem, cavalos de alta performance no salto, no adestramento, na equitação de trabalho, no tambor e assim vai. Primeira coisa que eu tenho que considerar é que eu vou montar ele de bridão e eu gosto de colocar o slobber, que é essa tira de couro, no bridão. Opa, para cá. Essa tira de couro no bridão para acomodar o bridão na boca, para me dar um alívio mais rápido quando eu peço as coisas na rédea. E o que eu quero ver é se ele caminha a passo sem a dependência da minha mão controlando velocidade. Eu não quero ter que controlar a velocidade. Como eu já disse, os cavalos dessa fazenda vêm com várias coisas bacanas e essa é uma delas. Então eles já me economizam muito, né, trabalho, a hora que eu sei que eu tenho um cavalo que de rédea solta, né? Eu estou num pequeno contato aqui não permanente, de rédea solta eu consigo ter o passo bem tranquilo. Quando a gente começa a trabalhar e com o objetivo de muscular o dorso, com o objetivo de fazer as lateralidades, com o objetivo de fazer o cavalo se flexionar,
é quando eu trabalho no bridão muito mais com rédea de abertura, como aqui eu estou fazendo agora, encostando um pouquinho a minha perna de dentro, jogando ele para a minha rédea de fora. Eu estou querendo dizer para vocês que eu não faço isto aqui, de agarrar nas duas, com a mão baixa, querendo uma flexão da nuca logo de cara. O que eu vou querer é uma ativação das patas do cavalo, falando para ele que quando ele mexe a pata, a coluna inteira dele trabalha, e quando a coluna inteira dele trabalha, eu tenho uma condição de flexão vertical da nuca. Então, hoje nós estamos numa pista aqui na UC muito boa para esse tipo de trabalho. Choveu, ela não está bonita, choveu pra caramba ontem, tem até um pouquinho de capim aqui que trouxe, porque roçou em volta e tal, mas ela está muito firme. Então ela não está fofa, ela não está solta, ela não está rastelada. O que ela está é firme. E para os cavalos novinhos, essa pista firme eu gosto. Para o trabalho de passo, começando os trabalhos laterais. Então, o que eu vou fazer é entrar num círculo, não vou me preocupar com nuca. E a hora que eu for terminando esse círculo, essa meia volta aqui, eu encosto a minha perna esquerda e ele vai mexer. 1, 2, 3, a terceira já não foi tão boa e eu sigo. Eu quero 3 passinhos de cedência à perna, bem tranquilos. Vou aproveitar e trabalhar aqui 2 varas no chão, para ele levantar a pata, observar, olhar o que tem que ser feito. E as questões em cima dos potros novos, assim como na doma, elas são muito mais de mesclar equilíbrio com força do que qualquer outra coisa. Então eu venho aqui, ó, vou encostar um pouquinho a minha perna. Percebam que a garupa dele está desalinhando, não está indo para onde eu quero, porque o cavalinho novo, quando começa a ter as pressões, ele vai contra essa pressão. Coloquei a perna, a garupa foi para lá em vez de ir para lá. Vamos trabalhar isso daí. Vou virar aqui e o que eu vou querer é só 1 ou 2 passos laterais completos. Entro aqui, aproveito a encurvatura, ó, 1, 2 e saio reto. Espero com a minha mão e não trago a nuca dele nunca. É assim que eu começo, essa aqui é a segunda sessão dele. Eu fiz uma ontem, aí o André chegou para gravar, aproveitei para mostrar para vocês. Essa é a segunda sessão desse cavalo. Eu poderia falar para vocês que era a primeira, mas não é. É a segunda sessão desse cavalo nesse tipo de trabalho. Não dou bola para frente, não dou bola para nuca, não dou bola para nada. 1, 2, mais 1, 3, muito bem. Vamos para o outro lado um pouquinho. Sempre o que eu quero é um cavalo ainda de pescoço mais longo e baixo. Não quero um cavalo como na moldura de um cavalo pronto, porque ele não tem dorso para sustentar, ele não tem força para sustentar isso. Quero só, então, entrar aqui e vou atrasar minha perna e vou 1, 2, 3 e sigo reto. E vou deixando a pata subir o dorso trazer a nuca. Olha só o que eu estou falando. Lembra, quem é Clube UC vai lembrar que eu falo que a formação do cavalo, né, ela é a partir de 3 ideias, né? Ela é de trás para frente, de baixo para cima e de fora para dentro. Então, a hora que eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou trabalhando o de trás para frente e o de baixo para cima. Por quê? Porque eu estou fazendo o posterior entrar, e posterior é motor, que vai refletir lá na boca, de trás para frente. Estou fazendo, quando o posterior entra, o dorso subir, tirar a sobrecarga de peso das patas. Potrinho novo, não tem força no dorso, a sobrecarga de peso toda do cavaleiro, da sela, vai para as patas. Por isso que quando você exagera no trabalho físico de potrinho novo, você tem lesão, né? E de fora para dentro, vocês acabaram de ver eu abrindo a minha mão, ajudando o meu cavalo aqui, por exemplo, a fazer essa curva, abrindo mais a minha mão, aqui, numa rédea direta de abertura. Eu ganho essa encurvatura, termino com ela levando o meu cavalo para lá,
2 ou 3 passos. Olha como eu trabalho com rédeas mais abertas e depois eu fecho. O meu objetivo final é aqui e ali, de fora para dentro, tá? Vou passar um corredor aqui. Ele não tem problema com essas coisas, como eu disse, ele é domado a campo, na fazenda, com caras de uma sensibilidade grande, de uma mão muito boa, porque senão era um cavalo que já estaria reagindo na boca. Vou tirar mais 2 aqui. Vamos, mais para lá. Não deu certo, ó. Não deu muito certo, vou tentar, salvei e vou para o outro lado, tá? Percebam também que eu quero criar a leveza na boca agora. Eu quero criar uma boca quieta agora. Então vocês vão ver que eu estou usando um bridão baixo na boca dele. O slobber trabalha para mim. E quando ele começa a trabalhar aqui, ó, nos laterais, a boca dele está sempre quieta. Ele mastiga o bridão, mas ele não fica desesperado, mordendo o bridão, passando língua, nada disso. E a gente começa a enxergar uma leve salivação, como eu falo sempre, aquela marquinha de batom na boca dele, o que significa e mostra que eu tenho descontração, né? Então eu entro aqui, tiro 3, tirei mais 1, tirei 4, vou reto depois sempre e daí faço a curva, né? Vou entrar aqui e vou fazer o seguinte, ó, para tentar mostrar para vocês por um outro ângulo, ó. Entro aqui na curva, aproveito essa encurvatura e entro com a perna. Opa, não deu, deu tudo errado, deu confusão, volto no meu círculo. Aqui. E vou tirar. 1, 2, tirou mais 1. Já consegui exagerar um pouquinho mais e sigo reto. Uma outra coisa importante e que tem que ter bastante concentração é entender que enquanto eu estou falando aqui, por exemplo, nesse caminho que eu acabei de fazer, eu estou gerando a descontração do meu cavalo. E o cavalo precisa trabalhar descontraído. André, acho que eu engoli uma mosca. Vambora. Duro que você vai deixar isso aí, né? Não, tá não vou tirar não. Descontração. Vamos lá, gente. Se eu falhar na voz é um mosquito, tá? A descontração ela é muito importante, tá? A gente precisa entender que a formação do cavalo é feita a partir de momentos de força e descontração. Para que o cavalo, no popular, assim, eu gosto de falar, pegue gosto de fazer força. Pegue gosto de fazer esse movimento aqui, ó. Por quê? Porque faz pouquinho, igual criancinha na escola. Pegue gosto de escrever. Pegue gosto de fazer lição de casa, fazer o exercício. Não adianta dar uma cacetada de exercício de uma vez só, uma coisa de fazer muita força de uma vez só e assim vai. Então eu venho aqui e me concentro na descontração. E a outra coisa, vou tirar aqui o lateral. Aí. A minha perna pulsa nas costelas. A minha espora trabalha com suavidade como um sinal só. Ao invés de eu dar um pancadão ou de eu ficar pressionando sem tirar. Cada passo que ele dá, cada movimento que ele vai, eu tiro a pressão da perna, coloco a pressão da perna de novo. A outra coisa, nesse meu círculo aqui, preparatório, eu arredondo o cavalo, colocando a minha mão de dentro, a rédea direta de abertura, que é esta aqui, convidando ele a se encurvar, mas a minha mão entra quando a pata de dentro aqui, o anterior de dentro, está no ar. Eu não fico fixo, constante.
Eu entro. Por que que eu faço isso? Porque quando eu pego e fecho a minha mão, gerando a encurvatura, quando a pata de dentro está no ar, eu não desequilibro a espádua dele para dentro. Eu gero equilíbrio. E lembrem-se que a questão do cavalo novo é equilíbrio. E a mescla com a força, como eu já falei. Mas é importante a gente considerar que ele está ainda numa fase de fazer mais força do que de se equilibrar e aprendendo a se equilibrar. Por quê? Porque o dorso não está musculado ainda. Então, a hora que eu faço isso aqui, eu gero uma força, isso, pulso a minha perna, aí já deu errado e segue a vida. Tem amanhã, tá? Agora que eu tirei as cedências, eu posso começar a mexer só com a contracedência, que nada mais é do que eu pegar o meu cavalo aqui, fazer ele olhar para a minha direita, para a sua esquerda, botar minha perna mais adiante e fazer a frente girar em volta da garupa, cruzando a espádua aqui. Aí. E venho aqui. Esse lado aqui, ele tem sempre uma coisinha um pouco, você vê que ele mastiga o bridão, ele dá uma tensionada, tá? Não adianta eu querer forçar, eu tenho que fazer ele entender. Aí, eu tenho que ir de leve, ó. Aí, se de um lado eu tenho mais desafio do que do outro lado, eu preciso ir mais light desse lado do desafio para o cavalo não aprender a escapar do serviço e começar a reagir. Então, se eu tenho aqui, ó, a condição melhor, ó, como eu vou fazer, ó, esse lado aqui tá bacana, ó. Venho aqui, cruzo aqui, atravesso as varas, venho aqui, tento cruzar aqui, ó, vê que empacou no meio? Normal. Normal para a fase que ele tá. Eu vou reto, desligo, ponho a encurvatura para trabalhar para mim e tiro aqui, ó. Aí, aí, aí. E aí eu vou reto aqui de novo e atravesso essas duas varas, ó. Por isso que eu gosto dessa cruz de vara aqui. Vem aqui, vem aqui. Opa, deu mais ou menos, deu mais ou menos, mais ou menos. Parou de novo, não deu no que eu queria. Vou reto, vou tirar o que eu sei que ele tem já mais bem colocado. Melhor, melhor, melhor. Vou tirar uma cedência a perna aqui. Aí. Melhor. Cedência a perna. Cedência a perna. Opa. Cedência a perna. Olha a garupa entrando. Isso vai acontecer pra caramba. O que eu tenho que fazer? Não adianta eu apertar na espora. Não adianta eu querer que ele faça a força que ele não entendeu ainda o que está sendo feito. Venho aqui, dou uma disfarçadinha. Entro aqui. Aí, melhor, 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 melhor. Tá vendo? Se você tiver essa paciência que eu tive aqui e não se irritar, você tira mais pra frente. O que você não pode é ficar querendo o perfeito toda hora no cavalinho novo, tá? E por fim, um pouquinho de marcha aqui no caso, né? Um cavalo de trote é trote, um cavalo de marcha é marcha, bem tranquilo, para eu entender a descontração na velocidade mais alta. Sempre com rédea mais de abertura, sempre preocupado em dar estabilidade, dar tranquilidade e descontração. Os potros novos, na fase que ele está, não são tão confortáveis. Nenhum cavalo, nem os de trote, nem os de marcha. Porque o dorso está sendo construído. Quando o dorso, é comum de acontecer um cavalo, um potrancão como esse aqui, ainda não ser tão confortável. E daqui 6, 8 meses está super confortável. Por quê? Porque o dorso dá estabilidade quando ele cria força e libera a sobrecarga das patas. O cavalo faz menos força nas patas para levantar as patas, né, para fazer o movimento.
Então, venho aqui, vou um pouquinho reto, deixo a descontração tomar conta, começo a cuidar de retidão, começo a cuidar das coisas que podem me interessar. Nós vamos trabalhar retidão com ele também, vamos fazer vídeo, uso o corredor, gosto dessa rédea mais tranquila, ele curioso para lá e para cá, nada tem problema. Venho aqui, virei. E não vou exigir dele, hoje, agora, nessa fase, a história da lateralidade na marcha ou no trote, se for um cavalo de trote. Não vou exigir. Vou exigir dele só descontração, retidão, tranquilidade, encurvatura na hora do círculo. Vou querer, na hora da volta aqui, que ele entenda essa coisa da encurvatura. Aí, e vou pedir uma parada, transferindo o meu peso para trás. E quase que eu não botei a mão na boca. Equilíbrio, transferência do centro de gravidade. Então, assim, eu sou muito grato aos meus proprietários, aos caras que me mandam cavalo, às fazendas, os aras e aos proprietários, porque eles me deixam fazer um cavalo absolutamente seguro e artesanal, que eu falo, de forma artesanal. Eu consigo ter tempo para trabalhar e vou construindo esse cavalo como é feito lá fora, como é feito da maneira correta de se fazer cavalo. Então, dá uma sensação agora que eu estou para trás da geração dele, que já deve estar voando aí nas provas, mas de repente ele faz assim, ó. E mais, a longevidade é outra, né? São cavalos longevos, saudáveis, mentalmente, tudo em paz com eles. Beleza? Tchau, valeu.